você hoje. Lucas 9, verso 3. Lucas capítulo 9, verso 23. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear a todo mundo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Até aí, os irmãos podem se assentar. Deus tem ministrado no meu coração acerca desta palavra. Eu tenho uma breve palavra para você. O texto que nós acabamos de ler, ele nos traz uma fala do próprio Jesus que deixa clara a verdadeira essência do Evangelho. Na sua fala, Jesus revela aqui quem é o alvo dessa mensagem. Jesus fala sobre o desejo voluntário de servir. Jesus fala sobre a necessidade de negar a si mesmo. Jesus fala sobre tomar a cruz a cada dia. Jesus nos chama a segui-lo. Ele diz que só é possível salvar a sua vida perdendo a sua própria vida. E por fim, ele fala sobre a inutilidade de você conquistar o mundo e perder a sua salvação. E eu sigo. Primeiro, quem é o alvo da mensagem do Evangelho do Reino? Lá no verso 1, Jesus começa dizendo o seguinte: e disse a todos. A mensagem da cruz, a mensagem da salvação, Jesus deixa claro, é para todos. Essa mensagem que nós lemos em Lucas também foi registrada em Mateus e em Marcos. João não fala sobre essa ocorrência. Nós já aprendemos em outras oportunidades sobre o direcionamento de cada evangelho. Cada evangelho, ele é escrito com um fim. Você tem, por exemplo, Mateus escreve a quem? Mateus escreve aos judeus. Fica claro quando nós vemos que Mateus inicia o seu evangelho descrevendo a genealogia de Jesus. Mas por que Jesus começa descrevendo a genealogia de Jesus? Porque Mateus escreve diretamente ao povo judeu. Você vai perceber que Marcos e Lucas, o evangelho é para todos. Mateus, Jesus fala somente aos seus discípulos. Marcos, ele diz que Jesus chama a multidão para se aproximar dos discípulos, para ouvir a mensagem. Lucas diz que Jesus prega para todos que ali estão, quer discípulos ou quer seja a multidão. É provável que quando Mateus se refere que esse mesmo texto é somente para os discípulos, é por conta da exclusividade de quem e para quem Mateus escrevia. Mateus está preocupado de provar aos judeus, por A mais B, que o Jesus Cristo, morto e ressurreto, ele é o Messias prometido por Deus. Ele é a linhagem de Abraão que prometeu que nele todas as nações da terra seriam benditas. Ele é o rei prometido da linhagem de Davi, a promessa de um reino eterno. Então Mateus, ele escreve o evangelho meio que fechado, de maneira exclusiva aos judeus. Marcos escreve aos romanos, Lucas escreve aos gregos, e eles querem deixar claro nessa mensagem que a mensagem do evangelho é para toda a humanidade. A mensagem do reino
e de salvação é para toda a humanidade. Essa mensagem ela é universal. João capítulo 12, verso 47, Jesus diz que ele veio para salvar o mundo, ou seja, independente de cor, independente de casta, independente de raça ou de nacionalidade, a mensagem do reino é para salvar toda a humanidade. Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus vai dizer o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim todos. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, a mensagem do reino é para você. Independente de onde você vem, se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é negro, se você é brasileiro ou se você não é, a mensagem do evangelho de salvação é para toda a humanidade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É a promessa de Jesus para todos quantos ouvirem a sua mensagem, crerem e decidirem segui-lo. Você está cansado? Vinde a Jesus. Você está sobrecarregado? Vinde a Jesus. Você quer encontrar descanso para a sua alma? Vinde a Jesus, porque o chamado é para todos. E Jesus continua dizendo, e disse a todos, que se alguém quiser vir após mim. Jesus fala sobre o desejo voluntário de servir. Seguir a Jesus é para quem ouve, crê e consequentemente quer servi-lo. Algum de vocês em algum momento se sentiu oprimido para estar aqui? Alguém te forçou a estar aqui? Alguém te obrigou a estar aqui? Você está aqui certamente porque viu a palavra, ouviu a palavra, creu e decidiu no seu coração seguir a Jesus. Seguir a Jesus é para quem quer. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E se você estiver aqui, que seja por qualquer outro motivo, que não seja por decisão própria, porque quer, você está perdendo tempo aqui. Você já viu pessoas? Essa semana a Vanessa me trouxe um texto sobre o centurião de Cafarnaum. Ela queria entender algo ali, porque o texto é muito claro. O centurião ele fala sobre um servo que está doente. Ele vem até Jesus e pede para que Jesus, de onde estava, que ele não precisava ir até a sua casa. Ele reconhece que Jesus, ele é Deus, e fala: Senhor, eu tenho servos à minha disposição, aonde eu mando, vai, ele vai, eu sei que o Senhor também tem, basta que o Senhor dê uma ordem aqui e daqui, que o meu servo lá será curado. E Jesus fala assim: nem mesmo Israel tem tamanha fé. E ele diz o seguinte, que muitos virão de outras partes do mundo e se assentarão à mesa com Abraão, mas aqueles que são de Israel, que não creram, serão lançados fora. E é exatamente aqui que fica claro que o que impulsiona o nosso desejo de querer servir e seguir a fé é simplesmente porque você creu nessa palavra. O nosso querer ele precisa ser impulsionado por uma conversão genuína, em ter prazer em querer seguir. Você não deve estar aqui porque alguém te disse que você tinha que estar aqui. Você não tem que estar aqui porque você acreditou, não. Para ser cristão e servir, você está no culto, não. Estar no culto precisa ser um ato contínuo de quem você é. Você não vem porque alguém manda você vir. Você vem porque você é servo do Senhor, porque você segue ao Senhor, e estar no culto da escola bíblica dominical é só um ato contínuo de quem entregou o seu coração a Jesus. João capítulo 12, verso 47, é onde Jesus vai dizer: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar. Sabe o que está dizendo aqui?
serão julgados pela reta justiça. Então, o que configura o meu desejo de servir é crer nessa palavra e ter prazer em servir a Jesus. Eu preciso seguir a Jesus com prazer. Eu preciso ser molestado por pastor, por presbítero. Eu preciso ser forçado por ninguém. Eu venho porque eu amo a Jesus e porque eu tenho prazer e eu escolhi servir. E Jesus continua. Ele vai dizer que nós devemos negar-nos a nós mesmos. Negar a si mesmo significa tirar o seu eu do trono de governo da sua vida e permitir que Jesus se assente nele e que tome todas as rédeas da sua vida. Na quinta você ouviu aqui que ainda tem terra no seu coração para ser conquistada. Mas sabe por que tem terra no seu coração para ser conquistada? Porque Jesus não tomou o trono completo da sua vida. Você ainda quer dividir espaço com Ele. Ainda tem coisa na sua vida que Ele não é Senhor. Ele é Senhor de parte da sua vida, mas não é Senhor de toda a sua vida. É por isso que nós fomos obrigados a ouvir na quinta-feira passada que existe terra no nosso coração a ser conquistada. Sabe por quê? Porque você não destronou o seu eu por completo da sua vida. Porque Jesus não reina completamente sobre a sua vida. Ainda existem ídolos no seu coração que precisam ser destronados. Ainda existem coisas na nossa vida que precisam ser tiradas. Porque entregar a vida completa e negar a si mesmo é dizer não à sua vontade e dizer unicamente sim à vontade de Deus sobre a sua vida. Agora, se você entregou a sua vida por completo e quer seguir a Ele, você tem que negar a você mesmo. Negar a si mesmo implica em não ter vontade própria. Você não é mais Senhor da sua vida. Agora, Jesus é Senhor da sua vida. Romanos capítulo 10, verso 9. Olha o que Paulo vai dizer. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor, e que com o teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A ideia de Paulo aqui não é um simples fato de falar Jesus Cristo é Senhor. É uma declaração que parte de um coração transformado. Porque quando você diz Jesus Cristo é Senhor, você confessou, mas continua fazendo o que você quer, você é Senhor da sua vida. E quando você confessa com os teus lábios que Ele é Senhor, você automaticamente se coloca na condição de servo. Como é que eu sei que alguém é servo? Quando esse alguém, ele coloca a vontade de Deus à frente da sua vontade. Como é que eu sei que Jesus é Senhor da sua vida? Quando eu vejo claramente que é Ele quem reina nas suas ações. Como é que eu sei que Jesus é Senhor da minha vida? Quando eu não dou mais lugar ao meu eu. Mas por que eu não devo dar lugar ao meu eu? Porque o meu eu é a minha alma. O centro da minha vontade, do meu eu, está na minha alma. E Jesus diz que a minha alma ela é inclinada ao pecado. Ora, se sou eu quem governo a minha vida, eu tenho prazer no pecado e não tenho prazer nas coisas de Deus. Mas se Jesus é Senhor da minha vida, eu me santifico a cada dia, porque Ele me conduz para uma reta justiça, a uma vida de santidade. Se você diz, insiste em dizer que Ele é Senhor da sua vida, mas continua fazendo o que você quer, você é Senhor da sua vida. E Ele continua, de que nós devemos tomar a nossa cruz a cada dia. Eu não tomo a cruz no começo da conversão, largo no caminho. Todo dia eu tenho que tomar a minha cruz. Todo dia eu tenho que tomar a minha cruz. Jesus deixa claro aqui nessa mensagem, irmãos, que o grande símbolo do Evangelho não é a bênção. O grande símbolo do Evangelho não é o seu sofrimento. Não que ele não
símbolo do Evangelho não é o seu sofrimento. O símbolo do Evangelho é uma cura da enfermidade que você espera, também não é. Deus pode curar ou não. Mas o símbolo do Evangelho não é a sua necessidade pessoal. O símbolo do Evangelho não é esperar uma proveção financeira na minha vida. Isso não é símbolo do Evangelho. O símbolo do Evangelho não é uma vida de facilidade. Tem gente que vem para cá achando que vai encontrar uma vida de facilidade. Mas Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Evangelho implica em sacrifício. Evangelho implica uma vida de sacrifício. Irmãos, o grande símbolo do Evangelho é a cruz. E não é à toa que Jesus diz: tome a sua cruz a cada dia. É a sua cruz. Eu pego a minha, Dona Fátima pega a dela, o presbítero Mil carrega dele. Tome a sua cruz a cada dia. A cruz revela, irmão, o sacrifício diário que deve ser feito na minha vida para que eu me mantenha santo. É nessa cruz que eu prego todos os dias a minha vontade. É para isso que ele manda você levar a sua cruz. Para todo dia você vai crucificar lá o seu eu. Acordou de manhã, pega a sua cruz, carrega ela, e durante o dia crucifica o seu eu na sua cruz. É os seus pecados, o desejo que vai ser crucificado lá. Porque quando você crucifica o seu eu, quem reina em você é a vontade do próprio Jesus. A vontade do próprio Jesus. Cruz implica em sacrifício. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Vida cristã é caminhada de sacrifício, irmão. Sacrifício diário. E é esse culto que Deus espera que prestemos a Ele. Não um culto de palavras proferidas num culto como esse, mas um culto diário. Toda vez quando você se vê diante do pecado, você pega o seu desejo, crucifica na cruz e vive a vontade de Deus. É dizer não ao seu eu, não ao pecado, e sim a Deus. É uma vida de santidade. Você percebe como é difícil seguir a Jesus? Você percebe como o Evangelho não é um Evangelho de facilidade? Crente que é crente não negocia princípio. Crente de verdade é fiel à palavra. E ser fiel à palavra é negar a si mesmo. Ser fiel à palavra é tomar a sua cruz todos os dias de manhã. E sobre ela crucificar os desejos carnais que não glorificam a Deus, antes te afastam da presença do Senhor. Irmãos, no Evangelho não dá para ficar em cima do muro. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Não tem como ficar em cima do muro. Não dá para viver assim: hoje eu tomo a cruz, amanhã eu não tomo não. Hoje eu vou tomar, não, amanhã não. Diariamente a cruz deve ser tomada por você. É uma ideia de consciência, irmão. Todo dia. Não tem ninguém com a cruz de madeira carregando. Isso é uma orientação que Jesus nos dá, de que nós devemos sacrificar a nossa vontade, de que nós devemos entregar a nossa vida a Ele, de que o trono da nossa vida de governo deve ser dele. Mas se nós continuarmos sentando numa pontinha e deixando mais uma pontinha para Jesus, vamos continuar ouvindo mensagens como a de quinta, de que o seu coração e o meu coração é terra a ser conquistada. É como a Dona Fátima diz: Jesus entra na casa da minha vida, não é assim, Dona Fátima? Não, mas no quarto não entra não, Senhor. Vem só até a sala. Você entregou sua vida por completo, Jesus vai ficar todos os cômodos da sua vida. Todos. É a casa por completo. Eu gosto do texto em que Elias, quando ele chama o povo ao arrependimento, porque estão servindo a Baal, e Elias rasga o dedo. Olha só, se vocês querem servir a Baal, vão com Deus e sirvam a Baal. Mas se quiser servir a Deus, serve a Deus, porque Deus não divide
se você quer ser filho da luz, viva como um filho da luz. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz todos os dias. E aí Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me. Jesus começa dizendo no princípio que quem quiser vir após mim, ele está dizendo, quem quiser me seguir. E agora ele encerra dizendo, siga-me. Qual é a condição que Jesus impõe para que nós o sigamos? 1. Preciso me sentir atraído por Ele e ter prazer em segui-lo. 2. Preciso negar ao meu eu, ou seja, deixá-lo ser Senhor da minha vida por completo. 3. Ele diz que eu tenho que tomar uma cruz diariamente como forma de sacrifício. E assim você estará habilitado e a servi-lo com excelência. E ele continua dizendo que quem salvar a sua vida, perdê-la. Ou seja, ele deixa claro que para eu salvar a minha vida, eu preciso perder a minha vida. Mas de que maneira? E ele continua: por amor dele. Quem perder a sua vida, achará. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará ou a salvará. Estão vendo o mês de setembro, é o mês do suicídio. É a conscientização do suicídio. O setembro amarelo, não é isso? Setembro amarelo. Você sabe o que um suicida, em que ele é diferente de você? Em quase nada. Se você acha, ou já fez discurso de que ele gosta menos da vida do que você, se errou. Ele gosta tanto da vida quanto você. Mas sabe qual é a diferença? Porque ele dá cabo da vida dele? É quando ele chega num momento da vida dele em que ele olha para todos os lados e não enxerga nenhuma saída. Ou melhor, e aí a única saída que ele enxerga e dá fim aos problemas é acabando com a própria vida. Mas ele não enxerga a saída porque ele nunca ouviu, porque nunca prestou atenção que existe uma saída para os nossos problemas. Você lembra? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo aqui é que você tem que dar cabo da sua vida por amor dele, porque ele é a única saída de salvação para o ser humano. Você tem que morrer para o pecado. Você tem que morrer para esse mundo, para que Cristo reine e viva em você. Porque enquanto você viver em você, aí você vai ter dois senhores na sua vida, Jesus e você. Então você tem que matar o seu eu. Matar o seu eu. Ele está dizendo: eu tenho a saída para a sua vida. Eu tenho a saída dos maiores problemas da humanidade. Jesus é a única saída. Em tempos sombrios, pessoas têm tirado as suas vidas, sabe por quê? Porque fecharam os olhos para a única saída que pode libertá-los e salvá-los da morte. Jesus é a única saída. E por fim, ele fala sobre a inutilidade de ganhar o mundo, mas em contrapartida, perder a sua salvação. Nenhuma das conquistas que estão à nossa disposição nesse mundo são capazes de nos abrir a porta da vida eterna. Você pode se tornar o maior milionário desse mundo, você pode se tornar a pessoa mais bem sucedida desse mundo, mas nada do que você conquiste aqui
te dá a chave de entrada da porta do reino dos céus. Nada pode mudar o rumo da sua vida. Irmãos, eu sei que nós temos anseios, que temos necessidades a serem supridas nessa vida aqui. Nós temos que trabalhar, e trabalhar é uma ordem do próprio Deus. Não é? É uma ordem do próprio Deus. Eu preciso me vestir, eu preciso ter o que comer, preciso ter o que beber. No mundo onde o serviço público é um lixo, a gente acaba trabalhando para dar melhores condições para os nossos filhos, de um estudo, de um plano de saúde. Eu não estou aqui a negar sobre essas ferramentas que nos estão à nossa disposição para que nós nos sustentemos. E nós precisamos dessa coisa, e o próprio Deus sabe disso. Mas uma coisa eu aprendi, irmãos, que como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ou ao menos, o justo deve viver pela fé. E viver pela fé, o melhor embasamento que nós temos nessa condição de anseio, de necessidade diária de viver pela fé, Jesus deixou escrito em Mateus capítulo 6, verso 33. Quando diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o que são todas essas coisas? Se você voltar um pouquinho mais atrás, você vai ver que Jesus fala de comer, beber e se vestir. Sabe por que muitas vezes nós sofremos? Nós não conseguimos avançar no reino de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque o reino não é prioridade na nossa vida. A gente acaba de dizer vezes que sim, Jesus é o Senhor da nossa vida, mas priorizamos outras coisas à frente dele, em detrimento da primazia dele na nossa vida. Irmãos, que o Senhor nessa manhã Ele tem nos ensinado sobre quais são os caminhos que devem nos levar a servir a Jesus e a segui-lo com excelência, tendo a certeza, o cuidado e a fé de que se eu colocar o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça, Ele há de cuidar das nossas vidas. Irmãos, que você fique com essa palavra nessa manhã. Vamos colocar de pé nesse momento.